Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui do canal, nessa sexta-feira fria aqui em Curitiba. Até estou com o meu cachecol aqui por conta do friozinho e é com grande alegria e satisfação que eu venho hoje conversar com vocês sobre outro grande escritor da literatura brasileira, que é Guimarães Rosa. Eu até ia comentar que, de um lado, eu estou com o Grande Sertão Veredas e de outro com Primeiras Histórias. Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei a coletânea num sebo há algum tempo atrás e é a minha coletânea favorita do Guimarães Rosa, porque ela traz toda a visão mística e espiritualista do escritor. Rosa era um homem extremamente culto, era um homem formado em medicina, com carreira diplomática. Ele foi cônsul do Brasil em Hamburgo, na Alemanha. Inclusive, a coletânea Ave Palavra dá conta desse período que ele passou na Alemanha. Ele foi traduzido para o alemão por Gunther Lorenz, que era aí também um comentarista da sua obra. E a coletânea Primeiras Histórias vai trazer um lado muito místico e espiritualista do Guimarães Rosa. Ele era um estudioso das Sagradas Escrituras, ele tinha toda uma relação com as religiões e, segundo consta, ele teria recebido Jesus no seu coração. Então era um homem muito ligado a essas questões. E o que eu acho mais interessante de Primeiras Histórias é que a coletânea possui 21 contos. Se nós somarmos 2 mais 1, nós teremos o número 3, que representa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós invertermos esse número, nós teremos o número 12, que é um número altamente espiritual. Na Bíblia nós temos 12 tribos de Israel, nós temos os 12 apóstolos e lá no livro do Apocalipse temos 24 anciões. Então, esse é um número que se repete na Bíblia várias vezes. Nós temos nos evangelhos uma mulher sangrando 12 anos e sendo curada por Jesus. E temos também a filha de Jairo, que morreu aos 12 anos e é ressuscitada por Jesus. Então, o número 12, ele corresponde a uma medida espiritual. É uma espécie de taça que a pessoa vai enchendo, né? E essa taça simboliza a própria consciência. E o número 12 vai simbolizar o momento em que essa medida está totalmente cheia. Esther, no livro de Esther, passou 12 meses de molho no óleo para participar do concurso para ser rainha e se posicionar diante do rei. Então, Esther simboliza a alma e o rei simboliza Deus. Então, essa alma fica sendo curada aí por 12 meses para poder se apresentar diante desse rei. Estou trazendo aqui alguns exemplos bíblicos para vocês entenderem a importância desses números, né? Que esse 12 é um número 21 ao avesso. Nós também temos 12 fitas de DNA, 12 chakras espalhados pelo corpo, que são portais espirituais. Então, realmente é um número bastante importante. Não existe associação entre as 12 tribos, as 12 fitas de DNA, os 12 apóstolos, os 12 chakras. Na verdade, essa relação não é conhecida, mas é muito interessante a gente pensar que ela pode existir e nos dar pistas acerca da espiritualidade humana. E eu queria trazer aqui também um esclarecimento acerca do significado do termo místico. As pessoas costumam usar o termo místico ou misticismo de uma maneira assim bastante banalizada, né? Se referindo a uma pessoa, nossa, mas essa pessoa é mística, ela gosta de esoterismo, só que isso é um equívoco, né? Místico é tudo aquilo que diz respeito ao mistério. E a fé, por exemplo, é um mistério. Então, o misticismo ele diz respeito a todas as coisas que excedem a capacidade da razão, coisas que a razão não dá conta de explicar. A gente logo atribui a algo místico a algo espiritual, né? E a experiência mística é justamente proporcionada por esse mistério. Nós não sabemos como Deus age, por exemplo. Isso é um mistério. A Bíblia nos traz ali uma série de exemplos, mas isso permanece sendo um mistério.
E o Rosa vai trabalhar justamente com esse mistério na sua obra, nesses contos de primeiras histórias, né? O conto A Terceira Margem do Rio, por exemplo, é um conto sobre o mistério da fé, é um conto sobre a conversão de um homem e o mistério da sua fé. E nesse sentido eu gostaria de destacar aqui o misticismo ocidental cristão, que é riquíssimo. As pessoas normalmente acabam indo estudar as tradições orientais e se esquecem da riqueza do misticismo ocidental. E eu quero deixar aqui duas indicações: o Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus, que é um livro lindíssimo em que Teresa descreve uma jornada de oração para ter uma comunhão com Deus. E A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, em que ele vai falar de uma purificação pela qual tanto a alma quanto o espírito passam para ter efetivamente essa comunhão com Deus. Então, os místicos estavam muito interessados nessa ideia da comunhão com o divino, e nesse sentido a gente precisa estabelecer uma distinção entre alma e espírito. A alma é o sentir, é o feminino, e o espírito é masculino, ele é impessoal, ele é sutil. Então, quando a alma está muito carregada, ela não consegue sentir a sutileza, né? Experienciar, na verdade, a sutileza que emana do espírito. E aqui nos contos do Rosa, eu vou colocar as mulheres como a alma e os homens como o espírito, assim como acontece na Bíblia, porque o substrato dele é bíblico. Então, a alma simbolizando o sentir, esse universo ressequido muitas vezes, porque são mulheres que viviam no sertão, são mulheres com uma experiência muito dolorosa de vida, e o espírito como os homens, né, que são muito para fora, né, que se preocupam com a sobrevivência, e isso no conto Terceira Margem do Rio vai ficar bastante claro, né. O Rosa também se autodefinia como anti-intelectualista. Isso o conto Famigerado mostra muito bem. Ele se opunha a toda essa arrogância, essa prepotência da academia. E isso traz também uma forte oposição ao cartesianismo. Nós vivemos um pensamento cartesiano e uma mente grega que separa todas as coisas. E esse pensamento cartesiano, ele subordina as ações, as atitudes humanas à esfera do pensamento. E isso, na verdade, é um problema, porque essa experiência humana, essa existência humana fica compartimentalizada. O pensamento hebraico, encontrado na Bíblia, ele representa um pensamento em que todas as coisas são misturadas, né? Então, a gente não tem no pensamento hebraico a ideia de uma transcendência, de algo que separa o mundo material do mundo espiritual. Pelo contrário, o mundo espiritual é vivido no mundo material também. As coisas se misturam. E o pensamento hebraico é um pensamento de presença. Eu falo muito sobre a presença do professor Gumbrich, inclusive, né, o conceito de presença, aliás. Estamos tendo agora o curso Produção de Presença na Literatura, nas Artes e nas Mídias, que está sendo um sucesso, e tem o tratado do conceito de presença, e há uma relação entre esse conceito e o pensamento hebraico. Inclusive, a imagem de Cristo crucificado, a imagem de Cristo na cruz, nos traz um corpo místico, nos traz um corpo capaz de nos impactar e de causar revelação, de conduzir, ou melhor, a uma revelação espiritual. Então, existem diferenças entre esse paradigma moderno, grego, cartesiano, e o paradigma bíblico representado por esse pensamento hebraico. O Guimarães Rosa, portanto, nessa vertente anti-intelectualista, ele se considerava um vivenciador de fenômenos sobrenaturais, e ele concebia a criação artística como uma espécie de oração. Isso é realmente muito interessante, porque na Terceira Margem do Rio nós vamos ver isso, né? Ele foi muito influenciado pelos evangelhos e pelas cartas do apóstolo Paulo. E essa influência se faz perceber nesse conto, né, que eu vou analisar aqui, que é justamente A Terceira Margem do Rio. Lembrando que todos os contos da coletânea são muito interessantes, mas o meu favorito é esse, né, sobre esse homem
que simplesmente abandona a família, ele simplesmente abre mão da sua convivência em família para viver em uma canoa à beira do rio. E essa vivência é muito interessante porque ela está respaldada nos evangelhos, né? Essa experiência que o Rosa está retratando ali está respaldada nos evangelhos do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Vocês devem saber. O evangelho de Mateus, que é um portal para o Novo Testamento, ele traz toda a genealogia, né, das tribos de Israel no início, todas as genealogias hebraicas, para sinalizar a existência de um DNA, né, que iria ser restaurado pela vinda de Cristo. Então é um portal entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí nós temos o Evangelho de Marcos, que é um evangelho de confronto, né, que mostra ali, todos os evangelhos vão mostrar isso, mas Marcos vai focar mais no confronto entre Jesus e os fariseus, que na verdade também aparece no Evangelho de João, que é, aliás, o meu favorito. E nós temos o Evangelho de Lucas também. Lucas era médico, diferente de Mateus, que era cobrador de tributos. Então a narrativa de Lucas é um texto literário, muito elaborado e lindíssimo, né? Agora, o Evangelho de João realmente é um caso à parte, porque é o evangelho daquele que prepara o caminho, daquele que vive no deserto, que se aparta do restante do mundo. João é um nazireu, ele é consagrado a Deus, ele nasce assim, ele é concebido por Isabel, Isabel já era estéril, e o anjo do Senhor fala para o esposo de Isabel quem seria João. E ele é o que prepara o caminho, como eu falei, ele é a voz do que clama do deserto, e essa voz é Jesus. Então eu deixo aqui um convite para vocês lerem ou relerem os evangelhos, que realmente vale muito a pena. São textos de revelação espiritual e textos literários também belíssimos. Mas no que diz respeito ao Rosa, nós precisamos pensar especificamente nesse substrato místico espiritual, não só na Terceira Margem do Rio, mas nos outros contos. Então eu quero citar aqui alguns exemplos. O conto Famigerado, que é um conto sobre governo espiritual. Né? Então a gente tem uma percepção muito equivocada do que seria governo. O governo vem do latim governare, que significa administrar. E aí a gente tem um governo ali de movimento, que é uma noção Foucaultiana de governo, e não uma noção maquiavélica, com a qual nós estamos acostumados. O Maquiavel percebia o governo de maneira estática, ao passo que o Foucault percebia o governo como algo pastoral, e ele tira isso da Bíblia mesmo, e baseado num movimento, né, numa duplicidade. Então a gente tem, ou melhor, numa via de mão dupla. Então a gente tem ali no Famigerado o Damásio, que é um jagunço, né, um homem temido na região, e ele visita o narrador, que é um médico, um homem muito culto, por sinal seria o próprio Rosa, né? Ele visita esse homem para perguntar a ele o significado do termo famigerado. E o narrador, sabendo quem é o Damásio, dá apenas uma parte da informação. Então nós temos aí um movimento de governo. Nós temos esse homem perigosíssimo, né, que é um matador, um jagunço, fazendo um movimento para entregar o governo na mão daquele que sabe, daquele que tem o conhecimento que ele precisa, e esse homem que tem esse conhecimento devolve o governo na mão do Damásio, justamente respondendo para ele uma parte da história, né, uma parte da informação. E aí estabelece-se esse movimento que perpetua a jagunçagem. É disso que o Rosa também está falando. Ele pode estar falando ali sobre o fato do homem culto, do homem mais instruído, enganar o sertanejo, mas eu percebo que a atitude do médico ali acaba perpetuando, né, esse esquema de terror que assolava ali o sertão, né? Aliás, o sertão para Guimarães Rosa é o mundo todo, é um microcosmo local com um potencial universalizante por meio da espiritualidade, por meio das Sagradas Escrituras. Um outro conto que eu acho muito interessante, é um conto também bem curtinho, chama-se Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. É um conto sobre loucura. Nós temos duas mulheres, né, a mãe do Soroco e a neta, filha do Soroco, portanto, que enlouqueceram.
e esse homem não sabe mais o que fazer com essas mulheres. Então a gente tem aqui uma informação, o DNA está corrompido. Existe um problema genético, existe um problema geracional, uma assolação geracional, né, dessa questão da loucura, e um dia ele simplesmente desiste de cuidar dessas mulheres. Ele é um homem grande, ele é um homem respeitável, ele simplesmente desiste de cuidar dessas mulheres e as manda embora num vagão do governo, né? Aliás, a palavra governo, por sinal, aparece muito em Guimarães Rosa nesses contos aqui. E quando ele finalmente embarca as mulheres no vagão, elas estavam cantando na sua loucura desvairada, né? E tem uma cena muito interessante em que ele vira as costas para sair da estação do trem e ele se enche do espírito. Num excesso de espírito, ele começa a cantar aquela mesma canção que elas estavam cantando. E isso me lembrou muito Ezequiel capítulo 37, em que o profeta está no vale dos ossos secos, no meio de uma desolação total, de uma assolação geracional, um vale inteiro de ossos secos, e ele começa a cantar sobre os ossos. E no conto do Rosa é muito interessante observar que Soroco começa a cantar e todo o público que estava ali, vendo a partida das mulheres, começa a cantar junto com ele. Parece que ele enlouqueceu, que é o que diz o título, né? Soroco, sua mãe, sua filha. Entretanto, as coisas espirituais são loucura para quem está no mundo. Essa é uma verdade bíblica e talvez o Rosa estivesse inspirado nisso. Em suma, gente, é um conto extraordinário, né? Uma pérola da literatura brasileira, mas também temos A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais lindos de toda a nossa literatura também, que vai trazer essa visão do evangelho, né? Um substrato evangélico no sentido de vindo do evangelho, para compreender assim essa atitude excêntrica desse homem que aparentemente é muito egoísta, decide largar a família, aparentemente teria enlouquecido, assim como Soroco, né? Decide largar a família para morar numa canoa na beira de um rio, na verdade, na terceira margem de um rio. E aí tem uma série de simbologias dentro desse conto, mas em essência, o rio simboliza as emoções. O rio simboliza a ancestralidade. O rio simboliza justamente, né, a água simboliza a alma, o feminino. Aí nesse conto a gente tem a mãe e o pai desse narrador. O narrador é o filho desse homem que resolve construir essa canoa, né? E a ideia de uma margem. A margem, gente, seria uma dimensão de consciência. Ela estaria dentro de nós. E esse homem vai até a terceira margem. Então, de novo, a gente tem aqui a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, que seria Jesus, e a margem, né? O Espírito Santo é o que conduz esse homem para esse outro lugar. Ele faz uma transição de consciência. Então, a gente não precisa interpretar os acontecimentos aqui de uma maneira literal, né? É um conto muito simbólico e, na minha visão, de um homem que se converte para algo maior. Ele se converte numa busca espiritual. E é interessante observar que a madeira utilizada para construir a canoa é uma madeira de pau vinhático, a mesma utilizada na cruz de Cristo. Então, consequentemente, nós deduzimos que esse homem encontrou Jesus. Ele pega a sua cruz e resolve ir viver essa busca por conta própria. E aí a gente tem a mãe do narrador, que representa a alma, uma mulher extremamente ressequida. E aí vem uma frase famosíssima desse conto, que é a seguinte: "Cê vai, cê fique, cê nunca volte." Essa mulher tá ressequida por dentro, ela manda esse homem embora e ele não se importa mesmo, porque ele já sabia o que ele queria, né? A canoa é pequena e humilde, sinalizando a existência da perda da vaidade. E aí vem uma frase de Jesus nos evangelhos, que é a seguinte: "Quem perder a sua vida por mim, encontrá-la-á. E quem não quiser perder sua vida por mim, quem preferir o mundo, morrerá para mim." Então esse homem faz uma escolha aqui que vai muito além de um egoísmo, né? E está a serviço
de algo maior, aquilo que o Bert Hellinger chama de movimento do espírito. Isso é muito claro nesse conto, né? E o fato de ele ficar sempre sobre a canoa, sobre as águas, e aí nos faz lembrar de Pedro, que era um pescador, e que convida Jesus para subir no seu barco, e Jesus faz um milagre dentro do barco de Pedro, né? E depois da crucificação, Pedro volta a pescar e recebe uma nova visita de Jesus. No primeiro capítulo do Gênesis, se eu não me engano, nós temos uma passagem que mostra que o Espírito de Deus reinava sobre as águas. Então, esse pai vai vivendo nessa terceira margem do rio, em cima dessa canoa. A gente não sabe como ele consegue sobreviver, e é por isso que eu digo que o conto é simbólico. A gente não tem informação nenhuma sobre isso. O único homem que sabia da vontade do pai morreu. Isso é super, assim, importante para a gente entender que Rosa está falando de Deus, porque a vontade de Deus é sempre um mistério, e aí a gente pode considerar esse conto um conto místico, porque trata desse mistério. Há uma suspeita de lepra, né, de que esse homem estaria leproso. Ele é suspeito de duas coisas, na verdade, de lepra e de loucura, né? Voltando naquela passagem bíblica, a palavra de Deus, no caso, né, para quem tem essa crença, a palavra que está ali na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é loucura para aqueles que estão no mundo. E a questão da lepra nos remete a Lázaro, que Jesus ressuscita do túmulo e que era leproso. Na Bíblia, lepra é uma questão também espiritual, é uma doença que sinaliza problemas de ordem espiritual. Então, nós temos Miriam, que era a irmã de Moisés, que é acometida por lepra, depois de questionar o sacerdócio do irmão, e ela é mantida 7 dias fora do acampamento no deserto por conta disso. Mas eu não vou falar aqui sobre esse assunto, é só para sinalizar para vocês que tem essa suspeita aqui no conto, quem leu sabe, né? E esse homem vai acessando essa dimensão de consciência, e tem uma frase do narrador que é muito interessante: a gente teve que se acostumar com aquilo. E aí isso remete a uma outra frase dos evangelhos, em que Jesus diz: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer separação da mãe com o filho, do pai com o filho, da nora com a sogra. Eu vim para separar as pessoas. Então esse homem entra num silêncio espiritual profundo. A alma do filho está muito apegada a coisas terrenas, ele fica o conto inteiro apegado a essa falta que o pai faz, né? E esse homem vai ficando muitos anos na margem desse rio. E no final, o filho, já velho, consegue uma reação do pai na margem do rio. Inclusive, o trecho em que ele estabelece esse contato lembra muito o Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Eu até vou ler aqui para vocês. Pai, o Senhor já está velho, já fez o seu tanto. Agora o Senhor vem, não carece mais. O Senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, tomo o seu lugar, o lugar do Senhor na canoa. Aqui, gente, a ideia de vontade é muito importante, é um conceito de Santo Agostinho, e os estudiosos do misticismo vão dizer que a alma precisa de vontade para se voltar para o espírito. Aqui esse homem está fazendo uma tentativa, se dirigindo ao Pai. Entretanto, esse Pai simbolizaria, né, esse encontro com Jesus, ou talvez o próprio Deus, porque ninguém, isso segundo os evangelhos, ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Isso é bem claro nos evangelhos. Então ele está tentando aqui ir ao Pai por meio de Jesus, por meio da canoa. Ele quer subir na canoa, mas na verdade ele propõe uma usurpação que não é possível. Ele quer que o pai desça da canoa para que ele possa subir, sendo que, na verdade, ele tem que construir a sua própria canoa. E é evidente que esse pai não vai aceitar essa proposta, né? O pai acena para ele, o pai percebe o pleito dele, mas ele não aceita, né? E tem uma série aqui de questões que vão equiparar essa passagem ao Pai Nosso. Então, Pai, o Senhor já está velho.
Pai nosso que estais no céu, santificado, separado seja o seu nome, ou seja, esse homem separado na canoa, né? Venha a nós o vosso reino. Então, vamos trocar de lugar. Ele está aqui propondo uma inversão, que é esse pai tem que vir, mas na verdade ele quer trocar de lugar com o pai, né? Seja feita a vossa vontade, há ambas vontades, mas a vontade na verdade é do pai. E esse homem, esse filho, está muito prisioneiro dos assuntos da alma, ele não consegue fazer essa transição. E ele diz, ele me escutou, ou seja, Deus ouve a voz do filho por meio de Jesus. E aí ele fala em pedir perdão e perdoai os nossos pecados. É uma passagem muito bonita que sinaliza esse encontro desse filho com o pai, né? E parece que ele quer se converter, ele quer acessar essa dimensão de consciência, mas ele não consegue, porque em essência esse homem que viveu tantos anos em cima dessa canoa morreu na sua autoimportância, ele morreu para o mundo, ele morreu na sua vaidade, e Eclesiastes vai dizer, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, só há aflição debaixo do sol, né? E aí a gente sente ecoar essa passagem aqui também. Em suma, eu fiquei com a impressão que esse narrador, ele queria ser Deus. Ele queria realmente fazer essa usurpação, mas o lugar do pai é soberano. E isso me lembra Êxodo, né, o livro de Êxodo, quando a manifestação da sarça ardente, que o Senhor vai dizer para Moisés, eu sou quem eu sou aquele que eu sou e não tem como mudar isso. A minha face tu nunca verás. E aí depois vem Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, né, que é o cordeiro imolado pelo Pai para levar os pecados da humanidade. Então, esse conto, na realidade, gente, é um conto sobre paternidade espiritual. E essa dificuldade desse homem de se submeter a essa paternidade, e no final ele diz, como eu gostaria de subir naquela canoa, como eu gostaria de ter essa capacidade de transicionar para essa terceira margem. Enfim, gente, é um conto lindíssimo. Lembrando que no Evangelho de João há uma passagem dizendo que ninguém jamais viu a Deus e Jesus o revela para a humanidade. Então é por meio da canoa, é por meio da cruz que vem esta revelação. E justamente por isso o dilema retratado na terceira margem do rio, a partir de um microcosmo local, ele é um dilema universal, ele poderia ser retratado em qualquer lugar do mundo, o que nos traz a genialidade do Guimarães Rosa e a sua leitura ímpar das Sagradas Escrituras. Eu espero que vocês tenham gostado, sintam-se convidados a reler a terceira margem do rio, a reler os evangelhos, porque a Bíblia é um texto extraordinário que nos traz não apenas uma questão histórica da formação de um povo, mas também conduta moral, revelação espiritual e é um texto literário, é um texto que a gente pode usufruir tendo experiência estética. Então hoje eu fico por aqui, eu realmente espero que vocês aproveitem o que eu falei aqui, que vocês tenham gostado e até a próxima.